E passo a palavra ao vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, que falará em nome do Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 30 minutos. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver o Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. O primeiro elemento para configurar o abuso de poder está presente de modo inequívoco. O segundo e o terceiro elementos se interpenetram na sua conotação. O presidente da República, nessa qualidade, atuando como chefe de Estado, convidou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no país, bem como diversas autoridades brasileiras, ao Palácio da Alvorada. Ali, ouviram comunicação sobre a falta de confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a apuração adotado pelo TSE. O presidente alertou que, sob esse sistema, se estava na iminência de se realizarem eleições viciadas e ilegítimas, maliciosamente dirigidas para beneficiar o seu principal adversário. O discurso ganhou difusão nacional por meio de sistema de televisionamento público federal e por meio de reprodução em redes sociais do investigado. O discurso, portanto, também se dirigiu ao conjunto dos eleitores brasileiros, e não apenas a representantes diplomáticos que, evidentemente, não possuem capacidade eleitoral ativa. E a conclusão a que os autos conduzem é de que o evento, não obstante a sua primeira aparência, foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo o desvio de finalidade. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema eleitoral gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sugestões ainda desmerecedoras lançadas a integrantes da Corte. Tem-se, portanto, assentado que a reunião foi arregimentada para que a comunidade internacional, por meio dos representantes diplomáticos, e os cidadãos brasileiros, por meio da divulgação por televisão e pela internet do evento, fossem expostos a alegações inverídicas, agrupadas para afetar a confiança no sistema de votação vigente. Dadas essas circunstâncias, não há como acolher o argumento de que o presidente da República estaria exercendo o direito de liberdade de expressão, movido pelo propósito de debater melhorias no sistema eleitoral. É bem sabido que a garantia constitucional encontra limites na verdade fenomênica. Por isso que não cabe dar socorro a assertivas propositadamente desencontradas da realidade. Relançar aos cidadãos proposições que abalam a legitimidade do pleito eleitoral às vésperas da sua realização, que já foram desmentidas e já haviam sido desmentidas, e sem a exposição de novas bases que as fundamentem, não é contribuir para o progresso das estruturas da democracia, mas é degradá-la ardilosamente, pela destruição da confiança de que o sistema depende. Todo o discurso buscou produzir a errada impressão de que o processo de votação é obscuro, insuscetível de confiança, aparelhado para manipulações de resultado e para forjar uma vitória do adversário, do autor do pronunciamento, que seria vítima dessas cavilações. Um discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão. A circunstância de essas palavras haverem sido vertidas com solenidade pelo chefe de Estado perante a comunidade dos representantes diplomáticos estrangeiros induzia o cidadão a conferir ainda maior verossimilhança às acusações infundadas, em prejuízo da clareza da verdade. A reunião para propagar notícias falsas e conclusões falaciosas não respondeu, assim, a razões de Estado que justificariam a cerimônia.
O intuito foi apenas e nitidamente eleitoreiro. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. Enfim, a desconexão do ato com algum propósito legítimo exibe o desvio de finalidade. O segundo e o terceiro elementos característicos do abuso de poder estão demonstrados. O quarto elemento, o da gravidade da conduta, pode ser enxergado sob dois ângulos. A impugnação do sistema de votação e apuração, empreendida pelo presidente da República, com argumentos desautorizados pelos fatos, nas condições vistas, apresenta gravidade em si mesma. Um discurso que reiterava outros tantos é apto para, por si, perturbar a tranquilidade institucional que deve ambientar as eleições no sistema democrático. A desconfiança quanto à fidelidade do resultado apurado à efetiva manifestação de vontade de eleitor é causa de estremecimento do apoio popular à própria existência de eleições. A normalidade e a legitimidade das eleições ficam atingidas. Críticas mais do que temerárias, críticas sabidamente infundadas ao funcionamento do sistema de votação incorporam esse risco, revelando-se assim de ressaltada gravidade. Essa avaliação tem o abono do Supremo Tribunal Federal. Na TPA 39, a gravidade íncita a ataque infundado contra o sistema de votação foi realçada no voto do ministro Gilmar Mendes, quando ele disse: o discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas não pode ser enquadrado como tolerável em um Estado democrático de direito, no qual se propugna o sufrágio universal pelo voto direto e secreto como direito fundamental qualificado como cláusula pétrea, especialmente por um pretendente a cargo político. Tal conduta, diz o ministro, ostenta gravidade ímpar, pode comprometer o pacto social em torno das eleições. Aceitar como normal ou legítimo esse discurso de legitimação do resultado das urnas, continua o voto, volta-se analisando o retrospecto histórico da nossa República contra a própria Constituição Federal de 1988, a qual juramos proteger. Bom, sob esse ângulo, tem-se que o chamado à desconfiança nas eleições não rendeu ao candidato a maioria dos votos, mas provocou reações de desabrida e descomedida desconfiança de parcela da população sobre a legitimidade dos resultados das urnas, como jamais se viu desde o advento da Constituição de 88. É notório que depois das eleições aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. E estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político. Ao ver do Ministério Público, portanto, estão reunidos todos os elementos definidores do abuso de poder político de que o candidato investigado é acusado. A conclusão do parecer se conforta em precedente do TSE de 2021, caso Francisquini, em que se definiu que ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e ou uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. O precedente ressalta a outra hipótese de procedência da ação, atinente ao uso indevido dos meios de comunicação, que também concorre para o desfecho de procedência da demanda.
já que o discurso encontrou divulgação em redes sociais da internet ligadas ao investigado. O pedido de condenação do primeiro investigado à pena que ainda resta cabível de inelegibilidade merece acolhida. Obrigado pela atenção.